Olá! Hoje vamos tratar da segunda parte do tema procrastinação e codependência. Lembra da pergunta da Paula? Doutora Beth, tenho uma dificuldade enorme com a minha organização e procrastino terrivelmente. Isso tem relação com a minha codependência? O que faço para melhorar? Olá, é um prazer ter você aqui nesse vídeo e hoje vamos continuar a falar do segundo grupo de causas de procrastinação, ainda relacionado à codependência passiva. Quero te dizer que esse conteúdo foi baseado em muitas pesquisas sobre o tema. Se você ainda não viu a parte 1 da procrastinação desse estudo, vou deixar um card aqui e o link na descrição desse vídeo para você assistir depois. Bem, já dissemos que esse grupo é caracterizado pela insegurança e medo. Então, vamos a outras causas da procrastinação. Ansiedade. As pessoas às vezes procrastinam porque se sentem ansiosas sobre uma tarefa que precisam realizar. Por exemplo, uma pessoa que descobriu que sofre de codependência e que se sinta ansiosa com a ideia de fazer psicoterapia. Essa pessoa pode adiar, mesmo sabendo que protelar não faz o problema desaparecer. Eu já escutei pessoas que dizem assim: se eu for para a psicóloga, eu já sei o que ela vai falar para fazer, então eu não vou. Eu acho muito engraçado. Até parece que a pessoa consegue saber como um profissional experiente vai lidar com ela, o que ele vai falar, e ainda com antecedência, né? Como se um psicólogo fosse um conselheiro, né? Não é bem isso, né, gente? Bom, e o problema da ansiedade na procrastinação é que pode gerar um ciclo de feedback responsivo. O que é isso? Quanto mais ansiedade, mais procrastinação. Quanto mais procrastinação, mais ansiedade. Então vai se tornando um ciclo vicioso que vai aumentando muito o sofrimento da pessoa. Outra causa, perfeccionismo. Essa é uma causa frequente de procrastinação na codependência. E por quê? A pessoa tem um senso crítico severo, né? Ela tende a não iniciar a tarefa por ter medo de cometer algum erro, ou ela começa a revisar a tarefa milhões de vezes porque precisa ficar perfeita. Com isso, ela acaba se atrasando no prazo, por exemplo. Eu não me esqueço de uma paciente que estava fazendo uma dissertação de mestrado e ela fez tantas revisões que entrou em estafa. Tinha que estar impecável. E eu mesma, né? Deixa eu me colocar nessa história. Eu lembro que eu fiquei 1 ano revisando o meu primeiro livro, né? O Juntos Porém Livres. E por falar nele, você já leu? Ajuda bastante você a se recuperar da codependência e a se preparar para um relacionamento saudável. Bom, mas voltando aqui, se você lê-lo, provavelmente encontrará algum erro de digitação ou de português. E por quê? Porque errar é realmente humano. São 290 páginas, sei lá, uma coisa por aí. É razoável querer fazer as tarefas com alta qualidade. Mas o perfeccionismo busca a perfeição inatingível. Vale dizer também que nem todo codependente perfeccionista procrastina, mas é muito comum. Outra causa, medo de avaliação ou de feedback negativo. Esse pode ser um motivo de procrastinação quando a pessoa tem medo de ser avaliada ou porque pode receber algum feedback negativo de alguém lá fora. Quanto mais a pessoa é preocupada com o que os outros vão pensar dela, mais ela pode procrastinar. Outra causa, autossabotagem. As pessoas podem procrastinar devido à tendência a se envolverem em comportamentos autodestrutivos, bem comum também na codependência, pelo sentimento de não merecimento de coisas boas. O que significa que eles ativamente tentam sabotar seu próprio progresso. Não quer dizer que é consciente, geralmente inconsciente, mas é ativo. Já vi várias pacientes que sabiam que mereciam um salário melhor, por exemplo, mas tinham muita dificuldade de conversar com seus chefes e requerer o que era de direito delas. Pessoas que fazem isso também podem ter outros comportamentos autodestrutivos, como o codependente que se afasta de um possível parceiro, um parceiro, por exemplo, gentil, que o trata muito bem, alegando que a pessoa é sem graça, é insossa. Não é uma autossabotagem? Baixa autoeficácia. Bem, autoeficácia reflete a crença de uma pessoa em sua capacidade de atingir seus objetivos com êxito. E, em alguns casos, ter um baixo grau de autoeficácia pode levar a pessoa a procrastinar. Quero ressaltar aqui
que às vezes a pessoa tem alto grau de autoeficácia numa área da vida e baixo em outra. Eu vejo isso comumente nos meus pacientes que arrasam na vida profissional e financeira e na área afetiva ou até às vezes social, familiar, outras, a pessoa se sente muito ineficaz. Isso pode levar a pessoa ao comportamento de hipercompensação, onde, por serem boas numa área, elas acabam usando o tempo demais da vida naquela área. Por exemplo, tem gente workaholic, óbvio, codependentes workaholics. E por que elas fazem isso? Porque ali elas obtêm mais prazer, algumas vantagens, então ali elas vão, né, fazendo cada vez mais e encolhendo cada vez mais outras áreas, gerando cada vez mais insatisfação e desequilíbrio entre as várias áreas da vida. Geralmente a área afetiva é a mais abandonada e a pessoa se sente muito incompetente ou desesperançosa por procrastinar a atenção que essa área merece. Bem, antes de continuar, deixa eu perguntar se você já está inscrito nesse canal. Se não está, saiba que aqui a nossa especialidade é codependência, relacionamentos abusivos, tóxicos, saudáveis e narcisismo. E se você já me conhece, já pode dar o seu like. Eu também quero dizer que, como esse tema é tão rico, ele foi feito em 3 partes. Não deixe de assistir todas. Outra causa de procrastinação, autoincapacidade. As pessoas podem procrastinar como um mecanismo de defesa, pois se falharem, poderão atribuir o resultado à procrastinação e não à sua falta de competência na tarefa ou no objetivo. Isso também é comum na codependência, especialmente quando as pessoas se isolam demais, procrastinam sair de casa e se expor para conhecer outras pessoas. Geralmente elas têm enormes receios de não encontrarem um parceiro, ou de serem rejeitadas, ou do sofrimento num novo relacionamento. Assim, podem ter aquela desculpa de que estão sozinhas ou sem parceiros, porque não saem de casa e não conhecem pessoas novas. Outra causa, crenças limitantes. As pessoas podem ter crenças altamente limitantes que as fazem procrastinar e até impedir ações rumo aos seus objetivos. E é claro, especialmente na vida afetiva. Pessoas que pensam, todos os homens são iguais, ou só mudam de endereço, né? Ou todos os homens são infiéis. Essas crenças são distorções cognitivas, ou seja, são irracionais, mas que geralmente vêm acompanhadas de muita rigidez. Então, tornam o caminho da pessoa muito lento na direção dos objetivos dela, pelo menos objetivos afetivos. Pessoas assim podem procrastinar tremendamente as ações para iniciar um novo relacionamento. Agora vamos analisar. Por que eu digo que o segundo grupo de causas de procrastinação, que começou no vídeo 1 e eu continuei agora no vídeo 2, que é o da insegurança ou do medo, pode estar tão relacionado à codependência? Pessoas que vieram de infância em famílias disfuncionais, onde sofreram abusos, gaslighting e tiveram sua autoestima, autoimagem e autoconfiança muito prejudicadas, desenvolveram uma criança interior ferida mais vulnerável e frágil. Isso gera nelas uma enorme insegurança diante dos desafios e da vida. Martin Covington estudou profundamente esse tema da motivação para a realização e atingimento dos objetivos e criou uma teoria chamada Teoria do Alto Valor ou, traduzida, valor próprio. Ele afirma que na nossa cultura ocidental, num ambiente altamente competitivo, a mais alta prioridade humana é a busca pela aceitação e que a pessoa percebe o seu valor como dependente da sua habilidade de atingir objetivos. E, imagine, os ambientes de escola e do trabalho em geral reforçam muito essa visão. Ele diz que essa visão tem graves consequências, que é de criar um sentimento de falta de valor próprio e o medo de se revelar como incompetente para si mesmo e para os outros. É o que vemos nessa imagem, o que significa que por trás da insegurança vemos uma associação clara entre os seus resultados, ou a performance na área mais problemática da vida. No caso da codependência, geralmente a área afetiva é que sofre um enorme prejuízo, mas também pode ser na área social, familiar, profissional, financeira e outras. Com o senso ou visão da própria capacidade prejudicada, eles entendem que um mau resultado, uma má performance, por exemplo, quando o relacionamento acaba, é igual a um baixo valor próprio.
Então, os codependentes, à medida em que vivem relacionamentos disfuncionais e sofridos, vão cada vez mais reforçando essas crenças da criança interior, ferida, né? Vamos lembrar bem, e se tornam cada vez mais resistentes a tentar novamente. Daí fica fácil entender por que procrastinar é uma saída bem mais digna do que se perceber sem valor. Eu vejo isso todo dia, é terrivelmente doloroso. E a solução para isso é entender que essas crenças são da criança interior ferida, que entendeu os comportamentos inadequados dos pais, ou irmãos, ou colegas de escola, ou professores, etc., como reflexo do seu valor próprio. A criança entendeu de forma equivocada. Gente, presta atenção. Nunca o que aconteceu com ela teve relação alguma com o seu valor. Para pensar. Entender isso e curar essa criança interior é a chave para se libertar dessa cruz que muitos codependentes carregam. E por falar nisso, você já fez o meu curso para tratar a sua criança interior? Se não fez, eu vou deixar um card aqui para você conhecê-lo melhor. Então, como eu ia dizendo, é preciso ter muito claro que o resultado das coisas que a gente faz não reflete a capacidade de alguém. Pensa um pouco. Quantas vezes você sabia que era capaz de fazer algo, mas outras condições interferiram e você não fez uma boa entrega? Não é? E a capacidade não tem nada a ver com o valor de alguém. Capacidade é uma coisa que você treina, você aprende, você se torna melhor se quiser. Nosso valor é intrínseco, inquestionável. Não existe isso de alguém valer mais do que o outro, ou valer porque faz mais ou menos do que outros. Todos somos criaturas incríveis, cheias de recursos e únicas. Sei que eu já falei isso em vários vídeos, mas tem que repetir porque é difícil de entrar na cabeça, não é, gente? Além disso, desenvolver um modo de funcionar adulto saudável também é fundamental para quem sofre desse mal, da procrastinação, pois ele terá a maturidade e bom senso para atuar cada vez mais de maneira adequada e ajustada à realidade e às necessidades da pessoa, portanto, corrigindo o mau hábito da procrastinação. E agora me fala de você. Até aqui você se identificou com alguma coisa do que foi dito? Conta aqui nos comentários para eu saber. Você procrastina alguma coisa ou muitas coisas na vida? Então aguarde, porque ainda teremos a parte 3 do tema procrastinação, falando de dados ainda mais importantes sobre a relação da procrastinação com a codependência. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e pessoas que você sabe que procrastinam e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clicando no sininho para receber as notificações. Desejo a você uma ótima semana. Beijos do coração. Tchau, tchau.